O ano era 1969 e os Beatles lançavam seu 12º trabalho, o Abbey Road, que pra mim é o melhor disco dos Beatles. Uma sonoridade mais pesada, ótimos arranjos, composições e, claro, uma capa que se tornou icônica, com uma das imagens clicadas mais famosas no mundo inteiro. É do Abbey Road dos Beatles esse grande clássico que a gente vai falar hoje aqui na Vinilteca. No início de 1969, os Beatles decidiram que eles iam documentar as gravações do novo disco para que isso se transformasse futuramente em um documentário. Eles estavam gravando as músicas daquele que se chamaria originalmente Get Back. E essas gravações culminaram na última apresentação ao vivo dos Beatles, que aconteceu no topo do edifício Apple Corps em 30 de janeiro de 69. Essa ideia foi uma ideia do John Lennon, né? Deles tocarem em cima do prédio lá e sem avisar a polícia, sem avisar ninguém. E aí isso gerou ali uma aglomeração de pessoas, né? Afinal, eram os Beatles que estavam tocando. Eles tocaram várias músicas novas que eles tinham composto nesse período e o show durou 40 minutos até que a polícia foi lá intervir, pediu para eles descerem e tal, por causa do caos que eles estavam causando ali na região. As gravações desse álbum Get Back não tinham sido nada boas pra banda, eles estavam completamente desunidos, o Paul e o John já não se davam tão bem, tinha aquele lance da interferência da Yoko dentro do convívio da banda também, eles tinham perdido o empresário, então eles estavam meio que disputando, o Paul queria um, os outros queriam outro empresário, isso acabou levando eles depois para uma disputa na justiça. As gravações aconteceram num clima péssimo, tipo a ponto de cada um ir lá no estúdio e gravar a sua parte separado. E aí surgiu no Paul McCartney uma vontade de gravar, de fazer um trabalho como eles faziam no começo, com todo mundo junto, com todo mundo ajudando. O Paul McCartney então decidiu chamar o George Martin para produzir esse novo projeto. Ele que já tinha trabalhado como produtor secundário no álbum Get Back. O George aceitou a proposta do Paul, mas desde que eles realmente voltassem a fazer como era antes, com o George assumindo toda a produção. A banda ficou de acordo, o John Lennon também aceitou e eles decidiram adiar o lançamento do Get Back para focar de vez nessas novas gravações. Então George Martin produziu e orquestrou o disco junto com Geoff Emerick como engenheiro de som. O Alan Parsons foi o assistente de som. O Alan, inclusive, alguns anos depois, viria a ser o produtor do Dark Side, do Pink Floyd. Esse disco acabou se tornando o mais bem produzido e mais bem acabado dos Beatles, né? Porque apesar deles terem essas opiniões diferentes ainda sobre como que eles queriam fazer o disco, essa discordância só contribuiu para a obra, no final das contas. Uma das discordâncias era que o Paul McCartney, por exemplo, queria fazer um disco nos moldes do Sgt. Pepper's, né? Aliás, a ideia do Sgt. Pepper's foi dele, né? De você fazer um disco conceitual onde tem pequenas músicas ligadas umas nas outras num grande popurrí, né? Já o John Lennon não queria, ele queria fazer aquele álbum clássico com as músicas separadas. Então, para não ter briga, se decidiu que o lado A seria para agradar o John Lennon e o lado B seria para agradar o Paul McCartney. O lado para agradar o Paul McCartney, ele meio que segue uma linha meio de ópera, ópera disco e tal, exatamente com as músicas todas ligadas, uma completando a outra, né? Eram fragmentos de músicas que tinham ficado aí ao longo do tempo, produzidas por ele, produzidas pelo John também, composições dos dois, retalhos dessas músicas ligadas dentro de um conceito. Já as outras não, aí são músicas independentes, músicas separadas. O álbum não foi somente gravado no Abbey Road Studios, mas também em sua maioria no Trident Studios. E as gravações começaram em 22 de fevereiro de 69 e se estenderam até agosto do mesmo ano. Durante essas sessões de gravação, o engenheiro de som Geoff Emerick fumava muitos cigarros da marca Everest. Por causa disso e também pela significação, né, do esforço que você faria para escalar uma montanha, para chegar no topo, ficou decidido que esse seria o nome do disco. E eles até chegaram a pensar em ir no Monte Everest
teste fazer uma foto lá pra capa, mas como eles estavam meio sem tempo, com o prazo apertado, eles falaram, quer saber? Vamos ali fora, a gente faz uma foto no cruzamento e bota o nome do disco de Abbey Road, numa forma de homenagear o estúdio onde eles gravaram seus discos por quase 10 anos. Inclusive, tem uma história de que o John tava meio de saco cheio, assim, falando, vamos logo lá tirar essa foto e tal, que a gente deveria estar gravando o disco e não posando para fotos idiotas. O fato é que as fotos foram tiradas em 10 minutos, 10, 15 minutos, pelo fotógrafo Ian McMillan, que era amigo da Yoko Ono, já tinha trabalhado com ela, então ele conhecia os Beatles. Do jeito que eles estavam no estúdio, eles saíram, foram para esse cruzamento lá perto e tiraram essa foto que se tornou icônica no mundo inteiro. Como a gente já disse, uma das fotos mais famosas, acho que a foto mais famosa da cultura pop. Isso aqui já foi estampa de camiseta, chaveiro, imã de geladeira, calça, sei lá. Até os Simpsons já atravessaram esse cruzamento aqui, perto lá do estúdio Abbey Road. Essa foto histórica foi tirada no dia 8 de agosto de 1969. A polícia cercou as ruas em volta por esses 10 minutos para eles poderem tirar as fotos tranquilamente. Por isso que quase não tem ninguém, nem carro aqui na rua. Eles tiraram 6 fotos e aí quando eles voltaram para o estúdio, quem escolheu a que seria a capa do disco foi o Paul McCartney. Inclusive, foi dele a ideia de, vamos lá pra fora e vamos tirar a foto aqui mesmo. Tem um livro que conta a história dos estúdios Abbey Road e o autor escreveu que existe sim um desenho do Paul McCartney que ele fez, a caneta e tal, de 4 homenzinhos atravessando uma faixa de pedestre. Então assim, ele já tinha na cabeça que aquela seria a capa do disco. Outra história curiosa é o fato de que na capa não tem o nome nem da banda e nem do disco, que era uma coisa assim muito curiosa, porque todos os discos famosos e tal tinham essa inscrição, ou da banda ou do disco. Aí na época o John Koch, que era um diretor artístico da Apple Corps, decidiu que não ia ter nenhum nome nem nada na capa, que ia ser só a foto, que os Beatles era a banda mais famosa no mundo inteiro, que eles não precisavam ter o nome deles na capa. Já a EMI discordava, dizendo assim que os Beatles não teriam vendido nenhum disco se por acaso o nome deles não tivesse na capa dos lançamentos. E ele acertou na mosca, né? Porque a foto se tornou uma das mais famosas do mundo e o disco se tornou o mais vendido da carreira dos Beatles. Essa capa ajudou a intensificar o mito de que em 1966 o Paul teria se acidentado e estava morto, e no seu lugar teria sido colocado um sósia. Essa capa deixaria aí várias pistas dessa possível morte do Paul, como por exemplo ele estar com os pés descalços. Segundo ele, foi porque naquele dia estava fazendo muito calor e ele não estava aguentando ficar com nada no pé, mas também o Paul aparece com um passo trocado em relação aos outros e ele tá com os olhos fechados e segurando o cigarro na mão direita, e o Paul era canhoto. A placa do Fusca que aparece estacionado do lado esquerdo apresenta as iniciais LMW, que em inglês seriam Linda McCartney Widow, para o português Linda McCartney, a esposa do Paul, viúva. Logo abaixo aparece 281F ou 28if. If em inglês significa se, ou seja, 28 anos o Paul McCartney teria se estivesse vivo. Seguindo essa ideia de que o Paul estaria morto, o John Lennon na foto seria o padre de cabelo comprido e barba. O Ringo, logo atrás de terno preto, seria o responsável pelo funeral. Logo atrás dele, o Paul, que seria o cadáver, né, que estava descalço, como fica um corpo em um caixão. E atrás do Paul, o George Harrison, de jeans e camisa, seria o coveiro. Do lado direito tem um outro carro estacionado, um carro de cor preta, de um modelo usado lá em Londres para funerais. E detalhe, os 4 Beatles estariam andando em direção ao cemitério próximo ali a Abbey Road.
Pra completar ainda mais a doideira, aquele carro lá atrás, que tá bem no rumo ali do Paul McCartney, teria passado exatamente no mesmo lugar onde ele está. É claro que isso é uma grande bobagem, né? Mas que a gente adora investigar. Na verdade, foi uma grande jogada de marketing. Começou ali como uma brincadeira, uma suspeita, e os Beatles se aproveitaram dessa polêmica para vender ainda mais o disco, né? Poxa vida, você comprar um disco onde tem várias pistas lá para você investigar na capa sobre se o cara tá morto ou não, torna-se mais interessante para você adquirir o material, né? Outra curiosidade da capa do disco é esse senhor que tá no fundo, do lado direito, olhando para os Beatles. Ele era Paul Cole, um norte-americano que estava em férias em Londres com a esposa. A esposa tinha ido num museu e ele já estava cansado de ver museu e tal. Ele falou, não, vai você que eu vou ficar aqui do lado de fora. Quando ele saiu do museu, tinha esse carro da polícia parado ali. Não tinha nada de carro de funeral, era um carro da polícia. Tanto que tá escrito Policy ali em cima do carro. Ele ficou conversando com esse policial que estava dentro do carro ali, conversando coisa boba sobre Londres, matando o tempo. De repente ele olhou e no cruzamento tinham 4 malucos, segundo ele, 4 arruaceiros, que estavam todos de cabelo comprido, atravessando a rua. Inclusive um deles estava descalço. E ele pensou, que doideira isso, porque não se andava descalço em Londres. Meses depois, um dia, a mulher dele estava aprendendo a tocar Something no órgão, uma das músicas do disco, e ele olhou a capa e se reconheceu e falou pra ela e pros filhos, falou, eu tô na capa do disco dos Beatles. Eles tiraram um sarro com a cara dele. Ele falou, não, pode pegar a lupa e olhar que vocês vão ver que sou eu. Esse senhor faleceu em 2008, aos 96 anos de idade. O disco Abbey Road foi lançado no dia 26 de setembro de 1969. E agora chegou a hora da gente falar sobre música por música, investigar o disco. Só que assim, as músicas dos Beatles, cada uma merece um livro, merece um vídeo, né? Porque eles têm muita história para contar, muita lenda envolvida. Então você vai pesquisar sobre o sentido de uma música, você acha várias versões. Então assim, não fiquem bravos com a gente, tá? A gente vai dizer aquilo que a gente acha mais lógico que pode ter acontecido. Se você acha que é uma versão diferente, você conhece uma versão diferente, você deixa aí nos comentários, mas não vale brigar com a gente, tá bom? Porque é uma história tão rica, a dos caras, né, que se abre para várias possibilidades e tal. Mas vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre essas músicas do Abbey Road. A música que abre o disco é Come Together, uma das mais famosas compostas pelo John Lennon. A princípio a música foi encomendada por Timothy Leary, que estava concorrendo a governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele tinha como slogan da campanha a frase Let's Get It Together, ou Vamos pra frente juntos. Só que essa inspiração política não veio, mas o Lennon terminou a música e incluiu ela no disco. Na verdade ela foi inspirada na música You Can't Catch Me, do Chuck Berry. Inclusive o John Lennon chegou a enfrentar alguns problemas na justiça por causa disso. O empresário que detinha os direitos das músicas do Chuck Berry percebeu que tinha semelhanças demais e entrou na justiça contra o John Lennon, acusando ele de plágio. O Lennon assumiu a inspiração e chegou até a dizer que tinha copiado ali um trechinho de um verso da música, e ficou acordado que o John Lennon teria que gravar algumas canções que estavam sobre o domínio desse empresário. E foi o que ele fez alguns anos depois. No decorrer da música Come Together, o John Lennon faz um barulho com a boca que lembra um som chunk, sabe? E na verdade ele queria dizer shoot me, que pro português seria atire em mim ou injete em mim, uma clara referência ao uso da heroína. O Paul McCartney achou que isso poderia gerar um certo conflito, né, com o público, e por isso ele na hora da gravação deixou o baixo dele mais alto para dar uma mascarada nesse som.
Em seguida vem a música Something, que é uma composição do George Harrison. Na verdade, foi a primeira vez que o George Harrison teve o seu valor reconhecido como compositor dentro dos Beatles. A música foi o primeiro single do disco. No lado A vinha Something e no lado B, Come Together. A música era uma homenagem do George à esposa dele na época. Ela surgiu durante as gravações do White Album, né, o álbum branco. Depois, durante as gravações do Get Back, ela deram uma encorpada nela, uma refinada e tal. O Lennon, inclusive, deu uns toques pro George. Só que aí, com o adiamento desse projeto, ela acabou entrando pro Abbey Road. Ela é a segunda música mais regravada da história da carreira dos Beatles. Ela só perde pra Yesterday. E não foi só essa música que o George Harrison emplacou brilhantemente nesse disco. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. A música Maxwell Silver Hammer foi composta pelo Paul McCartney e causou muita polêmica ali entre a banda. O Ringo Starr chegou até a dar uma entrevista dizendo que esse foi o pior momento dele junto com os Beatles. O John Lennon também não gostava nada dessa música, não acreditava nela e dizia que era mais uma ideia estúpida do Paul. A música falava sobre um cara que tinha tendências homicidas, chamado Maxwell, que saía aí com seu martelo de prata, bang bang, matando as pessoas. O Paul tinha muita certeza que essa música ia fazer muito sucesso, mas isso acabou não acontecendo. Ela foi escrita também pro álbum branco, só que os Beatles acabaram deixando ela na gaveta e ela foi gravada no Abbey Road e contou com a participação do George Martin tocando o órgão. Em seguida vem a música Oh Darling, um dos grandes sucessos dos Beatles também. Essa sim fez muito sucesso. Foi composta pelo Paul McCartney e numa época ali que ele tinha uma vontade de fazer uma música que soasse meio rock dos anos 50. Então ele fez a música meio que de brincadeira ali. É uma letra de amor, né, onde o cara apaixonado pede pra amada não abandoná-lo e tal, porque senão isso seria fatal pra ele. O Paul ficou meio fissurado nessa música, assim, ele queria que o vocal dele fosse perfeito. Então ele ia bem de manhãzinha, de madrugada, antes de todos os Beatles chegarem. Ficou uma semana fazendo isso, gravando aos poucos o vocal, porque ele achava que naquele período de manhã era o momento em que a voz dele iria conseguir atingir o agudo, forte, alto que ele precisava. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Durante as gravações do álbum branco em 68, o clima entre os Beatles não estava nada legal. Em uma dessas sessões, o Ringo Starr acabou se chateando muito, abandonou as gravações e decidiu tirar um tempo para ele e foi com a família para Sardenha. Lá ele encontrou um capitão que acabou falando para ele que os povos, para se protegerem no fundo do mar, catavam pedras coloridas e colocavam na frente das suas tocas, criando uma espécie de jardim, o Jardim dos Povos ou Octopus Garden. O Ringo acabou se inspirando muito com isso para escrever a canção, que tem uma letra que fala sobre um cara que quer pegar a sua mulher amada e ir para o fundo do mar para se proteger das chateações do mundo no Jardim dos Povos. Para fazer a melodia da música, ele contou com a ajuda do George Harrison, mas a música foi inteira acreditada somente a ele. O lado A termina com a música I Want You, She So Have, que na verdade é a junção de duas músicas do John Lennon. Uma que surgiu durante os ensaios do álbum Get Back e outra nos ensaios do Abbey Road. E aí, depois de tanto mexer, eles acabaram juntando as duas músicas e ela se tornou a maior da história dos Beatles. Ela tem mais de 7 minutos de duração. Muita gente considera essa música como um rock progressivo, né, pelo fato dela ter somente 3 versos na letra e por ser grande, ter uma melodia grande, né, que era uma característica
do próprio rock progressivo. A letra foi escrita inspirada no amor que ele estava sentindo pela Yoko Ono, né, sua esposa. Essa música traz algumas inovações, como por exemplo o uso do sintetizador Moog, que eles tinham descoberto naquele período, então eles usaram muito dentro desse disco. E também o fato de I Want You terminar abruptamente, assim, né? Ela corta do nada. Existe uma lenda aí dizendo que o John Lennon, na verdade, queria que isso acontecesse, e também tem a história de que faltou fita pra gravação, faltou fita de rolo. Então a gravação acaba daquele jeito, e eles acharam interessante, inovador, e deixaram no disco assim mesmo. O George Harrison também estava muito cansado com tudo que estava acontecendo e com o clima do estúdio Abbey Road. Então ele decidiu tirar um dia de folga e foi para casa do Eric Clapton. E quando ele chegou lá num dia de inverno, ele viu aquele jardim maravilhoso, ensolarado, se inspirou, pegou o violão e começou a compor a música Here Comes the Sun, que também foi inspirada numa música da banda Cream do Eric Clapton. Na canção, o George Harrison participa cantando, tocando violão, guitarra, sintetizador Moog e batendo palmas. O único que não participa é o John Lennon, porque ele estava se recuperando de um acidente de carro. Um belo dia o John Lennon estava ouvindo a Yoko Ono, sua esposa, tocar o piano, né? Ela tinha formação de piano clássico. Ela estava tocando a sonata para piano número 14, opus 27 do Beethoven, que é mais conhecida como Sonata ao Luar. E aí o John pediu para ela tocar ao contrário, do fim pro começo, né, os acordes. Ele ficou muito louco com aquilo e aí surgiu a inspiração dele compor a música Because, que acabou entrando pro Abbey Road. Na música aparecem as vozes do John, do Paul e do George, triplicadas, então são 9 vozes cantando ao mesmo tempo, meio que num coro harmônico ali. O Ringo, ele não participou dessa gravação, mas diz que ele foi convidado tal para estar naquele momento, para ele dividir com eles aquele momento de harmonia, né, que estava se tornando quase raro entre eles. A música You Never Give Me Your Money é um dos popurris que o Paul McCartney propôs para o lado B do disco. São 3 canções em uma. Na primeira, o Paul fala sobre a insatisfação dos rumos da banda e também dos negócios. Na segunda, ele fala sobre estar desempregado e sem grana. E na terceira, o mesmo cara já tá ali conquistando seus sonhos e dando meio que uma volta por cima. As 3 músicas combinam muito bem entre elas e para cada uma o Paul fez um vocal diferente que vai crescendo ao longo da canção. You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of A música anterior acaba meio que com som de pântano, de grilo, e logo em seguida já entra Sun King, que é uma composição do John Lennon. A inspiração para a música surgiu depois que o John leu uma biografia sobre o Luís XIV, o rei da França, de 1643 a 1715. Na verdade, a música se chamaria Here Comes the Sun King. Então, para não haver confusão com a música do George, a música acabou se chamando somente Sun King. E a letra, eles brincaram ali com vários idiomas, o inglês, o português, o espanhol. Eles estavam brincando um dia no estúdio de falar várias línguas. O Paul tinha um pouco de conhecimento de espanhol e tal, e então surgiu a música Sun King, que eles cantam também como se fosse um coro harmônico. Uma música bem curtinha, mas que com certeza fez muita diferença para o Abbey Road se tornar esse clássico. Sun King.
As músicas Mean Mr. Mustard e Polythene Pen foram compostas pelo John Lennon na sua viagem à Índia em 68 e elas aparecem juntas no Abbey Road. A primeira delas, Mean Mr. Mustard, fala sobre um caso real que o John viu num jornal sobre um cara que era tão mão de vaca que guardava dinheiro até onde não devia. Anos depois ele chegou a declarar que era um lixo que ele tinha escrito num pedaço de papel na Índia. A segunda música, Polythene Pen, já tem 3 versões aí sobre a origem dela. Uma fala que o John teria se inspirado quando se encontrou com um amigo dele que era poeta lá de Liverpool, que estava com a namorada e ela estava usando uma roupa toda feita de polietileno. Tem uma outra história de uma fã dos Beatles, né, que comia polietileno, meio louca, e também de um casal de amigos do John que fazia amor ali dentro de um saco de polietileno. Aí que o polietileno é a inspiração. É, a critério de vocês. Completa esse primeiro popurrí do disco a música She Came In Through the Bathroom Window, que foi composta pelo Paul McCartney. Também tem várias versões sobre a criação dessa música, mas a mais crível é de uma fã que invadiu o apartamento do Paul pela janela do banheiro. A música Golden Slander foi composta pelo Paul McCartney, inspirado nos versos do poeta Thomas Dekker de 1606, que ele encontrou num livro de músicas da irmã. Como ele não estava conseguindo ler a partitura dessa música que parecia uma canção de ninar, ele resolveu pegar os versos e colocar a sua própria melodia na letra. Na gravação, a música contou com uma orquestração de 15 violinos. Once there was a way to get back homeward. Junto com ela veio a música Carry the Weight, também do Paul, que ele escreveu ali inspirado pela grave crise financeira e pelo relacionamento difícil com os Beatles. A música servia para eles todos reconhecerem que mesmo que eles fizessem coisas em trabalhos solos, eles nunca conseguiriam conquistar tudo que eles tinham feito juntos. Eles sempre carregariam esse peso de ser um Beatle. O John Lennon, inclusive, num documentário Imagine, né, chega a dar um depoimento dizendo que naquela música o Paul cantava sobre todos nós, né, sobre todos eles naquele período. A música The End, ou seja, o fim, encerra esse último disco gravado pelos Beatles, né? Ele não foi o último a ser lançado, mas foi o último gravado. Essa música tem o único solo de bateria do Ringo dentro da carreira dos Beatles. É uma música super curtinha, pouco mais de 2 minutos, e ela encerra com uma frase muito representativa para aquele momento que estava acontecendo. E no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você faz. Quando a música The End acaba, tem 14 segundos de silêncio durante o disco e aí entra uma faixa escondida. A música Her Majesty, composta pelo Paul McCartney. Essa música era para tá ali no meio, né, de um dos medleys do lado B, só que aí ele não gostou da música e falou pro operador de som lá que era pra ele destruir, tal, jogar fora o arquivo lá, né? Só que aí era a norma da EMI que não se deveria nunca destruir nada que fosse feito pelos Beatles, né? Sabe a decisão. E aí o que o cara fez? O operador de som lá jogou ela pro final do disco lá e acidentalmente ela acabou entrando no disco. Quando eles ouviram, eles ficaram muito satisfeitos, o Paul gostou muito também. É uma apresentação ali, como se fosse um ensaio mesmo, do Paul somente cantando bem baixinho e tocando violão. A letra, como não poderia ser diferente, fala sobre a rainha da Inglaterra, né? Daí o nome, então, Sua Majestade. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Nos primeiros 2 meses, logo após o lançamento,
O disco Abbey Road vendeu 4 milhões de cópias pelo mundo e ficou na parada no Reino Unido durante 11 semanas. Desde então, desde 69 até hoje, o disco já vendeu mais de 30 milhões de cópias. Logo depois do lançamento do Abbey Road, o John Lennon anunciou que estava fora dos Beatles e estava aí o fim da banda. O projeto Get Back, que tinha sido adiado, foi lançado com o nome de Let It Be. Tava aí nas lojas então o último álbum dos Beatles. Mas isso é uma história para um próximo vídeo. In a new motion picture. Let it be, let it be, let it be, let it be. É isso então, espero que você tenha gostado. Esse deu trabalho pra caramba pra fazer. Então deixa o seu like, compartilha que isso é muito importante. Se inscreve no canal aí e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui da Vinilteca. Deixa aí nos comentários o que você acha desse álbum dos Beatles, se você acha que ele é realmente o melhor da banda. Eu sou suspeito pra falar, viu? Eu sou suspeito porque eu amo de paixão esse disco. Pra mim ele disparado, assim, ele tá há anos-luz do Sgt. Pepper's. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Eu acho que eles se equiparam em termos técnicos. Mas isso é uma discussão para um próximo vídeo, porque agora já deu, tá? Beijão, valeu, tchau!